Então, boa noite, meninas e Renan, né, obviamente. Boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma semana, né? Antes de a gente começar a aula, propriamente dito, eu quero dizer o seguinte: vocês podem até não gostar, mas segunda-feira que vem, dia 14, tem aula, tá certo, pessoal? Segunda-feira que vem, dia 14, tem aula, não será recesso, tá bom? Então a gente já teve muita folga aí, gente. Teve feriado, teve semana acadêmica, teve pré-banca de TCC. Aliás, vocês não tiveram nenhum feriado. Nós não tivemos tanta folga, não, viu, pessoal? Mas o semestre é curto. Então, Professor, hoje, dia. mas pode dar folga segunda, então, não tem problema. Não, não. Eu sou muito legalista, viu, Carol? Sou muito legalista. Meu Tô chefe manda, percebendo isso. eu faço. A única coisa que se os meus chefes me mandarem eu não vou fazer é quando é ilegal, imoral ou antiético. Daí eu não faço. Pode até me mandar embora, mas eu não vou fazer. Se é algo imoral, ilegal ou antiético, eu não vou fazer isso, tá? Mas ter aula na segunda-feira não é imoral, nem ilegal, nem antiético. Então nós teremos aula. Hoje a gente vai ver economia de água, segunda-feira que vem a gente vai ver resíduos da construção civil, tá? São duas coisas muito importantes, muito importantes. A economia de água, vocês têm que pensar antes da construção e durante a construção. E resíduos da construção civil, vocês têm que pensar antes da construção. E até tem uns negócios, assim, muita gente, bom, a grande maioria tem apartamento, né? Eu moro em casa, nunca morei em apartamento na minha vida, não sei se me acostumaria, mas a maioria das pessoas tem apartamento, e daí volta e meia tem que fazer reforma em apartamento, né? E os arquitetos têm uma responsabilidade muito grande. E eu me lembro, anos atrás, um prédio no Rio de Janeiro caiu inteirinho, e com todas as pessoas dentro, porque um certo apartamento, acho que era sétimo, oitavo, nono andar, alguma coisa assim, estava fazendo reforma e colocou uma carga acima do que a estrutura do prédio aceitaria. Era um prédio mais antigo, o prédio simplesmente veio abaixo, por causa do excesso de carga naquele apartamento onde estava se fazendo reforma. Então, por exemplo, colocar um piso cerâmico, alguma coisa assim, né? A reforma de um apartamento já é complicada por causa dos resíduos, do barulho, etc. Mas aí entra mais um fator que é, será que a edificação aguenta aquela reforma? Então tem que se tomar cuidado com isso. E por mais que se diga assim, mas é o engenheiro civil que vai fazer esses cálculos e tudo, mas o, o, o arquiteto tem que tomar cuidado com isso. O arquiteto, isso faz parte do pensamento do desenvolvimento do arquiteto em relação a uma obra específica, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar a economia de água. Isso é um tema fantástico, né? Porque como a gente em Curitiba aqui nos últimos 2 anos de pandemia aí, passou praticamente 2 anos de estiagem, né? De seca. Mas chovia de vez em quando, chegou a passar quase uns 4, 5, 6 meses sem cair nenhuma gota aqui em Curitiba. E olha, gente, eu sempre brinco com vocês, né? Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, só um pouquinho, tá? Mas só um pouquinho mesmo. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês e eu vivo em Curitiba desde que eu nasci, né? Por poucos períodos de tempo, eu saí de Curitiba, mas o meu dia a dia, a minha vida normal é em Curitiba. E eu nunca tinha visto uma estiagem tão grande assim, né? Os reservatórios que abastecem Curitiba chegaram a ter 26% só da sua capacidade em volume de água. Só, isso é quase nada. Você ia lá no Passaúna, tem fotos famosas aí do Passaúna durante a estiagem, onde tinha peixe secando já. Tinha acabado a água, o peixe não tinha para onde ir, ficou ali, morreu e estava secando sob o sol, né? Foi uma época muito complicada.
E a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que repensar. As mudanças climáticas, pessoal, estão ficando cada vez mais pronunciadas. E quando a gente fala em mudanças climáticas, eu já nem gosto muito de falar de aquecimento global, porque vai na cabeça das pessoas, a temperatura do planeta vai estar subindo. Ela está subindo, mas aí tem um inverno drástico lá no hemisfério norte, com menos 40 graus, nevasca, e o pessoal, viu? Vocês estão errados com o aquecimento global, a temperatura está caindo em vez de subir. Né? Então eu já nem gosto mais muito de falar de aquecimento global, mas o que acontece é que nós temos um aumento médio da temperatura no planeta como um todo durante o ano inteiro, independente do local, a temperatura média do planeta está subindo, só que qual que é o fato que isso acarreta no dia a dia? Uma perturbação total na dinâmica climática do planeta. Então, onde que não era para ter tufão, vai ter tufão, onde que nunca teve seca prolongada, vai ter, onde que chovia quase nada, vai chover bastante, né? Onde nevava, vai nevar mais, ou vai ficar mais frio ainda, onde que já era frio, onde que já era quente, vai ficar mais quente ainda. Então, acontece uma bagunça global do clima, da dinâmica climática do nosso planeta. E no dia a dia várias coisas vão acarretando isso, né? Isso já vem acontecendo há algum tempo. Isso não é coisa nova, não é coisa nova. A gente sabe que isso já acontece há quase 100 anos, praticamente, só que está aumentando a intensidade disso daí. E, gente, vai mudar tudo. Já está mudando tudo, na verdade, né? A gente já tem que repensar de outra forma. Quando eu era criança, pessoal, as pessoas aqui em Curitiba literalmente jogavam água fora, porque tinha bastante água, a população não era tão grande, a água era barata, então podemos usar como a gente quiser, né? O meu pai, meu pai era alemão, né? E ele veio de uma região da Alemanha onde eles são os alemães brincam que lá da região do meu pai eles são os punduros. É a sede mundial da Porsche, da Daimler-Benz, da Bosch. Eles são muito punduros, e são mesmo. Por isso acumularam muita riqueza como povo. Não meu pai saiu de lá, tá, da Alemanha, a Alemanha estava numa pobreza muito grande. Por isso que meu pai veio para o Brasil, para ver se conseguia fazer uma vida melhor. E assim, eles eles sempre foram pobres durante centenas de anos, e daí eles fizeram assim, para se proteger esse comportamento de pão duro, economizar isso, economizar aquilo, daí foram se tornando ricos ao longo do tempo, né? E o meu pai sempre, você está tomando banho muito longo, para de gastar água, para de gastar luz, e isso e aquilo, né? E nós, os filhos, né, a gente brigava com os pais, deixa eu tomar banho em paz, e daí que tá a luz ligada, não sei o quê. Mas depois que a gente vira adulto, que vai pagando as nossas próprias contas, a gente vê, né? Então, assim, hoje, não é só por causa do dinheiro que a gente gasta para pagar luz, água, etc., os boletos, né, que a gente deve economizar. Hoje a gente está vivendo uma nova era. E é exatamente isso que a gente vai falar nessa aula. Como que a gente pode pensar a economia de água no nosso dia a dia e na arquitetura? E eu não separo isso, sabia, gente? Eu não separo, porque o arquiteto ele tem a responsabilidade de planejar tudo da melhor forma possível, mas as pessoas têm a responsabilidade também de pedir, de exigir ao arquiteto e de usar aquelas tecnologias ou aqueles costumes de fazer isso ou fazer aquilo, tá? Então, não tem uma... Quando a gente fala principalmente economia de água,
não tem uma separação muito clara até entre o arquiteto e a pessoa que vai usar a casa, né? Aliás, em nenhuma área da arquitetura, né? Porque o arquiteto ele faz a casa para conforto da pessoa, né? Para a pessoa se sentir bem, né? Então a gente vai falar um pouco de economia de água. Eu vou compartilhar aqui, ó. O material está lá no portal. Já. Pessoal, estamos na semana 14. Nossa, não falta mais muito, não. Gente, semana 14, não, perdão, aqui eu errei. É semana 15. Deixa eu até consertar aqui. Semana 15, pessoal. Nossa, eu errei aqui. Não é nem semana 15. Não, é semana 15, tá certo. É semana 15. É que eu estava vendo outra coisa. É semana 15. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre economia de água. Bom, pessoal, é só lembrar lá do colégio, né? Uma figurinha até que vocês devem ter visto no colégio e tal. É importante a gente conhecer o ciclo da água no nosso planeta, né? O nosso planeta é um dos únicos planetas, pelo menos que a gente conhece, que tem água na sua superfície, tá? Por exemplo, Marte, a gente sabe que tem água subterrânea, e outros planetas do nosso sistema solar também têm água subterrânea. E a água é essencial para a vida, tá? Pode ser que exista vida em outras condições sem água, por exemplo? Pode. A gente não pode tirar essa possibilidade totalmente. Mas hoje, o tipo de vida que a gente conhece não é possível sem água. Inclusive, tem teorias aí que a vida aqui no nosso planeta surgiu na água, em corpos de água, onde que era como se fosse uma cauda fundamental, onde que tinha todos os elementos para fazer vida, daí começou a se juntar DNA, daí fazer o RNA, e daí fazer micro-organismos, e foi evoluindo ao longo do tempo até chegar a todo tipo de vida que a gente tem hoje, né? Então a água é essencial para a vida, sem sombra de dúvidas. Sem água a gente simplesmente não vive. Inclusive, pessoal, é o seguinte: você pode fazer greve de fome. Ah, a universidade fez algo errado, vamos fazer greve de fome lá na universidade, tal. Ou, o governo fez algo de errado, vamos fazer greve de fome em protesto contra o governo. Não sei o que mais, etc. Você pode ficar 30 dias sem comer, 40 dias sem comer. Claro que você vai ficar extremamente debilitado, mas você não pode ficar mais do que 4, 5 dias sem água. Simplesmente, você morre. Morre. Você vai perdendo todo o conteúdo de água das células do teu corpo. E você vai morrer, tá? O ar é mais essencial, oxigênio não posso passar mais de 1 minuto sem respirar. Mas assim, comparando água com alimento, a água, ela causa danos muito mais rapidamente se eu ficar sem, do que se eu ficar sem alimento, né? Então, eu tenho a água, a dinâmica, o ciclo da água no nosso planeta. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Gente, isso que eu vou falar agora aqui é simples, né? Se vocês imaginam o tempo todo. Ele começa com corpos de água superficial. Daí a ação do sol esquentando a água vai fazer com que essa água evapore e vá até as nuvens. O ponto de evaporação da água depende muito da altitude, tá? Ao nível do mar, o ponto de evaporação da água é 100 graus. Quanto mais você vai subindo, na verdade, 104 graus. Mas quando mais você vai subindo, menor vai sendo a temperatura de evaporação da água. Inclusive é o seguinte, gente, quando vocês estiverem aquecendo água para alguma coisa, por exemplo, fazer um chá. A gente gosta muito de chá aqui em casa. Então, quando a água chega ao ponto de borbulho, quer dizer que ela já está evaporando, ela chegou a 100 graus. Não precisa deixar mais tempo a água no fogo. Por quê? Ela não vai aumentar de temperatura.
que quando todos os pontos daquele volume de água chegarem a 100 graus, eles vão começar a evaporar, tá? E é assim que acontece. Só que você não vê o mar borbulhando, né? E tal. Não é assim. Pequenas porções de água da superfície vão ter uma temperatura mais alta e vão evaporar, e assim por diante. Vai formar as nuvens e daí vai sofrer o processo de condensação. Aqui é gás. O processo de condensação é de gás para líquido, tá? Isso se chama condensação. Outra maneira de a água ir para as nuvens é através do processo de transpiração das plantas. Então, no processo de fotossíntese, quando as plantas, junto com a energia solar, água e nutrientes do solo, ela transforma energia do sol em energia química. E nesse processo, ela libera oxigênio mais água. E água na forma de vapor, e daí vai para as nuvens. Pode ser que aconteça um outro fenômeno nas nuvens, onde que a água em forma de vapor, em forma de gás, se transforme de novo em líquido. E daí ela cai da nuvem. É o que a gente chama de precipitação ou chuva. Ela também pode cair das nuvens em forma de neve e gelo, né, onde que ela vai virar um sólido. Ela vai solidificar e descer em forma de neve ou gelo. É interessante que aqui em Curitiba, oficialmente, nevou 2 vezes. Eu vi uma dessas. Brinquei de boneco de neve, de jogar bolinha de neve. A primeira vez que nevou, não peguei essa, foi em 1922, há 100 anos atrás. A segunda vez foi em 1975. Eu tinha 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade, e eu me lembro que eu brinquei lá no jardim dos meus pais, etc. Fizemos até bonequinho de neve. Em 2013, se não me engano, teve um fenômeno aqui em Curitiba, que foi a chuva congelada. Não é neve, não é gelo. Qual é a diferença? A neve já sai da nuvem em forma sólida. A água já sai da nuvem em forma sólida no fenômeno da neve, em cristais. Na chuva congelada, a água sai das nuvens em forma líquida. Só que o trajeto entre a nuvem e a superfície do solo está tão frio, que a água em forma líquida, gotas de chuva, vai congelando no caminho. E daí, quando ela chega lá embaixo, ela chega na forma de cristais de gelo, tá? Mas isso não é neve. Neve em Curitiba, oficialmente, em 1922 e em 1975. Daí essa água cai, ela tem 2 caminhos. O primeiro caminho é direto para corpos de água superficiais e o segundo caminho é infiltração no solo. Então a água cai aqui na superfície, ela vai infiltrando no solo. Qualquer solo vai ter o que a gente chama de lençóis de água, lençol freático, só freático ou água subterrânea. Pode ser a 1 metro de profundidade, pode ser a 10, 20 metros de profundidade e assim por diante, tá? Mas todo solo vai ter isso, mesmo em deserto, tá? Essa água, então, vai até os depósitos de água subterrânea e todos os depósitos de água subterrânea estão ligados com um corpo de água superficial. Pode ser oceano, lago ou rio, tá? E daí se fecha o ciclo. A gente obtém água no nosso dia a dia normalmente de 2 fontes: corpos de água superficial ou corpos de água subterrâneos. Aqui no Brasil, a maior parte são os corpos de água superficiais. Mas aqui em Colombo, Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, nós temos uma formação chamada karst, onde que é um solo calcário, quer dizer, muito poroso,
e a água vai entrando, ela vai penetrando dentro da rocha, tá? E vai se acumulando dentro da rocha. Normalmente, os lençóis de água ou depósitos de água subterrânea não são vazios onde que a água vai acumulando. Ou é dentro do solo, entre as partículas de solo, ou dentro de rochas. Daí tem que ser um tipo especial de rocha, como as rochas calcárias, que são muito porosas, tá? E daí ele vai se acumulando dentro da rocha. Daí, como tem muita pressão vindo do centro da Terra, quando a gente faz um poço desses, por exemplo, um poço artesiano ou semi-artesiano, 80, 100, 200 metros de profundidade, tem tanta pressão que a água sai sozinha, você não precisa puxar água. Agora, em poços mais superficiais, aquele que os nossos avós, bisavós tinham lá no sítio, onde que é um buraco cavado no solo, coloca um balde com uma corda, vai abaixando. Esses poços têm entre 8 e 12 metros de profundidade, e eles vão pegar o lençol freático. Aí não tem pressão, por isso que eu tenho que ir lá com o balde e puxar o balde, tá? Aqui em Curitiba, então, como eu falei para vocês, o nosso principal fonte de água é corpos de água superficiais. Então, nós temos vários reservatórios na região metropolitana. Ali entre Curitiba e Campo Largo, por exemplo, tem o Passaúna. Em Piraquara tem 3 ou 4 depósitos, tem represas, né, onde que acumulam água para a gente usar no dia a dia. E esses depósitos de água superficial, eles perdem muita água por evaporação, mas muita água mesmo, tá? Por isto que eles precisam que entre a água o tempo todo, Senão a gente vai tirar a água sem entrar água e perder a água por evaporação, de repente a gente já não tem mais água. Então é um problema muito sério que a gente tem que prestar muita atenção. Pessoal, é óbvio, o que eu vou falar agora nos próximos 3 slides a gente falava antigamente, é óbvio, ululante, né? Que dá vontade de rir. Claro que a água tem vários usos para a gente, né? O abastecimento doméstico, industrial, irrigação, dessedentação de animais, preservação da fauna e flora, recreação e lazer, geração de energia elétrica, navegação e também, infelizmente, como diluição de despejos. Todos esses usos a gente divide em 2 grandes grupos, só para a gente entender como que é o uso da água pelo ser humano. Então, o grupo 1, a gente chama de grupo consultivo, aquele que consome. Então, são usos que impõem a retirada de água do ambiente. Tem uma perda entre o que sai e o que volta para aquele lugar. Então, eu tenho uma represa e vou usar para abastecimento público, industrial, para animais, para irrigação, eu tiro a água dali. Se não entrar a mesma quantidade, ele vai perdendo a água, Então, o grupo consultivo é aquele que tira a água daquele lugar e leva para outro. O mais comum é abastecimento público ou abastecimento doméstico, né? Nós usamos muita água dentro de casa. E aí o nosso ponto como arquitetos, né? Que a gente deve repensar isso daí. A gente usa muita água dentro de casa para várias coisas. Se a gente ficar 2 dias sem água, nossa, todo mundo vai entrar em polvorosa, né? Vai ser complicado. Isso de vez em quando acontece. A gente usa água para fazer comida, para tomar banho, nas torneiras, para lavar mão, vaso sanitário, máquina de lavar roupa, quintal, lavar o carro, aguar as plantas, etc, etc, etc. Né? Diferentes usos. Alguns muito mais do que outros, mas são vários usos no abastecimento público ou abastecimento doméstico. Obviamente tem o abastecimento industrial, né? O abastecimento público ou doméstico precisa de uma água de muito boa qualidade, né? Muito boa qualidade. Então, aqui como a gente usa praticamente só água
de corpos superficiais, como rios, lagos, represas, né? A gente precisa tratar essa água para mandar para casa das pessoas, porque essa água naturalmente já está poluída. Agora, eu posso usar de poços artesianos a 200 metros de profundidade, essa água é pura, tá? A gente pode dizer que é água mineral. Ele pega ouro fino em Campo Largo, eles tiram água a mais ou menos essa profundidade. Essa água é mineral, não tem problema, você pode consumir direto. Já no abastecimento industrial tem vários usos, né? Eles podem usar para lavar máquinas, por exemplo. Eles podem usar como refrigeração, um sistema de refrigeração, mas eles também podem incorporar água ao produto. Ah, quer ver o caso típico? Cerveja, meus amigos. Cerveja, né? Antigamente se gastava mais ou menos 2,6 a 2,7 litros de água para fazer 1 litro de cerveja. Hoje a gente gasta menos de 1 litro de água para fazer 1 litro de cerveja. Mas como isso? Ah, reutilizando a água. Reutilizando a água. Para animais, o que a gente diz dessedentação de animais, tirar a sede dos animais, e para irrigação na agricultura. Atenção, atenção. Aí eu até quero fazer um alerta para vocês, porque se fala que a irrigação é a atividade no Brasil que mais gasta água. Concordo, mas a gente tem que tomar cuidado com essa afirmação. Por que se gasta muita água na irrigação? Porque muita água vai entrar pelo solo e infiltrar até um corpo de água subterrâneo, até o lençol freático, ou outro corpo de água subterrâneo. Então, o que vai para as culturas agrícolas é muito pouco dessa água, tá? Não é que a cultura agrícola gasta muita água, é que a água entra no solo, tá? Então, a gente precisa dar mais água. O segundo grupo, a gente chama de grupo não consultivo, porque não há consumo de água. Não se retira a água do ambiente. Então, a gente pode dizer que não tem perda. Caso típico é recreação e lazer, né? Vamos lá andar de barco, vamos nadar, vamos lá no rio, vamos lá no lago, vamos pescar e etc. Né? Então, é um tipo de atividade onde a gente não tira a água do local. Só de curiosidade, gente, não sei se vocês conhecem São Paulo, né? Mas ali pela cidade de São Paulo passa o Rio Tietê. Há 90 anos atrás não tinha piscinas no Rio, em São Paulo. Então o que eles faziam? Eles pegavam plataformas flutuantes de madeira, colocavam no Rio Tietê para o pessoal nadar ali no Rio Tietê. Inclusive tinha competições, campeonatos de natação assim, né? Imagine fazer isso hoje em dia no Rio Tietê, em São Paulo. Né? Não tem condições. O cara vai mergulhar, não volta mais porque morreu intoxicado de forma aguda. Né? Obviamente, a água é importante para a preservação da fauna e da flora em qualquer ecossistema. Não preciso nem falar, né, pessoal? E aqui no Brasil, a água é extremamente importante para a geração de energia. Em torno de 70% da nossa energia elétrica vem de fontes hidrelétricas, como Itaipu, por exemplo. É a maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia. Itaipu sempre disputa com Três Gargantas, na China, e é interessante, porque Itaipu ela foi construída a partir da década de 60 até 70, durante o regime militar, e até um amigo meu trabalhou em Itaipu, se aposentou lá em Itaipu e mora até hoje em Foz do Iguaçu. Ele veio acho que de Minas Gerais para trabalhar em Itaipu e ficou, fez família e ficou. Quando terminaram em Itaipu, a China contratou, olha, a China era comunista, o Brasil era ditadura militar, tá? Mas os dois tinham uma ótima relação. Então a China contratou muitos técnicos brasileiros para construir Três Gargantas, pela experiência que eles tinham em Itaipu. E daí Três Gargantas se tornou a maior usina hidrelétrica do mundo, ganhando de Itaipu. Só que Itaipu, com o passar do tempo,
ela foi melhorando seu equipamento, então gerando mais energia com menos água. Ela não precisava aumentar a sua estrutura para gerar mais energia, só melhorar as turbinas de geração de energia. E hoje Itaipu voltou a ser a usina que mais produz energia elétrica no mundo. Obviamente, transporte, né? Aqui no Brasil a gente não usa muito isso, mas na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, usam muito os rios como hidrovias, transporte por barcos, né? Tanto que, se vocês forem ver, as maiores cidades do mundo estão ao lado de rios. O rio Sena, em Paris, né? O rio Tâmisa, em Londres, né? O East River, em Nova York, mas Nova York também fica no litoral, né? Ou a cidade está no litoral, ou tem um rio. Por exemplo, São Paulo e o rio Tietê, né? E o rio Tietê é interessante que ele vai para o interior, então ele ajudou até a colonização do interior de São Paulo, né? Curitiba foi um caso à parte, Curitiba não tem nenhum grande rio que permita o transporte, né? Tem o Rio Iguaçu, que começa aqui em Curitiba, na região metropolitana, e vai em direção à Foz do Iguaçu. E o Rio Iguaçu é que faz as cataratas do Iguaçu. Mas não foi isso que deu ensejo à colonização dos campos de Curitiba, tá? Então tem vários livros escritos sobre isso. Curitiba começou por causa do ouro, e depois o estabelecimento de pequenos sitiantes, e daí veio a colonização europeia e assim por diante. Mas talvez o principal uso, infelizmente, dos rios aqui no Brasil é como diluição de despejo, né? Então, os rios hoje no Brasil são usados para jogar lixo, né? Jogar lixo. É só você dar uma volta por Curitiba. E olha, Curitiba é a cidade, a capital ecológica do Brasil, né? Imagina se não fosse a capital ecológica, pessoal. Imagina se não fosse. Não tem nenhum rio vivo em Curitiba atualmente. Tecnicamente vivo. Ah, mas professor, eu vi um peixe lá naquele rio. Mas quando a gente fala um rio tecnicamente vivo, é um rio que suporta um ecossistema completo. E, gente, eu posso falar isso muito bem, porque além de acompanhar trabalhos feitos nos rios de Curitiba, eu já fiz trabalhos nos rios de Curitiba, principalmente através do uso de bioindicadores para a qualidade da água. E o que a gente encontra? Bioindicador é um organismo vivo. São bioindicadores só de má qualidade da água. A gente não encontra bioindicadores, organismos vivos, que mostrem uma boa qualidade de água, que vivam em uma boa qualidade de água. Não tem, simplesmente não tem. Eu peguei, por exemplo, o Rio Passaúna em vários pontos, e a vida ali é escassa e muito ruim, tá? Pode ser até que tenha peixes, mas é complicado. Eu moro no Bacaxiri, na divisa com o Jardim Social, e no fundo da minha casa tem um rio que faz essa divisa. Desde que eu me conheço por gente, esse rio é morto, simplesmente morto. Quando está muito tempo muito seco, muito tempo seco, começa a sair um cheiro muito ruim, né? A mesma coisa com o rio que passa ali do lado da Andrade. Não sei se vocês sabem, aquele rio é o rio Barigui. Ele vem lá do Parque Barigui e depois da Andrade vai para cidade industrial até se encontrar com o Rio Iguaçu. Ele é um afluente do Rio Iguaçu. Ele se encontra com o Rio Iguaçu. E daí o Rio Iguaçu vai até Foz do Iguaçu, como eu já falei. Então, mas é só vocês verem o Rio Barigui ali do lado, né? Ele volta e meia de mau cheiro. Me lembro em tempos de seca, ia dar aula lá na Andrade, principalmente do lado voltado para o rio, e um mau cheiro, eu pensei assim, será que tem algum aluno com flatulência aqui? Não tinha nenhum aluno com flatulência. Ele era o cheiro do rio, simplesmente o cheiro do rio. Tem uma série de fenômenos bioquímicos que acontecem, e daí sai um cheiro como se fosse ovo podre. Aquilo é gás sulfídrico,
H2S, tá? Tem enxofre. Por isso, aquele cheiro tão ruim. Né? Então, é um problema muito sério. Inclusive, nos rios aqui de Curitiba, você volta e meia encontra geladeira, sofá, cama, bicicleta, carro, braço, perna, cabeça, ou mesmo o corpo inteiro de alguém, né? Os rios são tão utilizados para diluição de despejo que até os bandidos usam para jogar um corpo, né? Desovar um corpo. Há uns anos atrás, ali no Rio Barigui, perto da Uniandrada, assim, uns 500 metros para frente, foi encontrado um corpo. Alguém foi assassinado e foi desovado ali no Rio Barigui, perto da Uniandrada. Então, é complicado tudo isso daí, e a gente tem que rever essa questão. A gente tem que rever essa questão. As grandes cidades estão trazendo água de cada vez mais longe. Ah, mas professor, a gente tem o Rio Barigui ali, por que a gente não capta a água do Rio Barigui? Dá, mas vai sair tão caro para tratar aquela água e torná-la potável que fica inviabilizado economicamente, né? Mas daria para pegar a água do Rio Barigui, tratar e mandar para as pessoas? Dá, é só deixar o rio mais limpo, né? Mas ali, se vocês forem olhar, quando passam a ponte ali da frente da Uniandrade, tem um monte de casa quase em cima do rio, né? E muito do esgoto dessas casas vai direto até o rio. Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, bem clara, e eu quero que vocês levem isso a sério. Assim, você pega os rios urbanos, no Brasil estão todos poluídos. São raríssimas as exceções. São raríssimas as exceções. Muito raro. E daí as pessoas têm uma mania de culpar as indústrias. As indústrias têm uma culpa nisso? Tem. Óbvio que tem. As indústrias não são santinhas. Mas em torno de 60% a 70% da poluição dos rios urbanos nas grandes cidades brasileiras, e Curitiba não é diferente, é de esgoto doméstico. É das nossas casas. É das nossas casas. Então, a gente tem que rever um pouco essa posição, que a gente tem uma tendência em culpar os outros quando a gente mesmo está fazendo a porcaria. Literalmente a porcaria, né? Então, o grande problema que hoje a gente tem é usar a água como diluição de despejo. Gente, mas por que a gente deve usar a água de forma correta? O professor tem falado isso. Primeiro, por causa do crescimento da população mundial, né? Quando eu nasci, o mundo tinha mais de 1 bilhão a menos de habitantes do que tem hoje. A gente tem 7 bilhões, gente. Antes de 2100, a gente vai chegar a 10 bilhões de habitantes. Então, todos eles requerem água, e cada vez mais água, mais água, mais água. Segundo lugar, são as mudanças climáticas, né? Então, eu já tinha comentado isso com vocês. O que aconteceu agora em Curitiba? Que absurdo, 2 anos de estiagem praticamente. Chovendo um pouco aqui, um pouco ali, mas quando chovia, né, nem molhava a terra direito, né? E a gente tem que rever os nossos posicionamentos. Ainda dá tempo de a gente fazer algo para diminuir essas mudanças climáticas? Dá, mas a gente vai conviver isso para o resto dos tempos. Alguma coisa a gente consegue para, digamos, não ficar pior do que já está. Mas a gente não vai conseguir voltar ao que era 300 anos atrás, por exemplo, né? Outro problema é a interferência crescente do ser humano nos cursos de água. Então a gente retifica, o curso de água, ele serpenteia, os rios serpenteiam. Mas não dá, serpentear assim não dá, vamos perder lugar, vamos deixar o rio reto. E nisso muda toda a dinâmica hidrológica da água e da vida dentro daquele corpo de água. E o quarto problema, que eu reputo como o maior problema de todos, sem dúvida nenhuma, poluição. Gente, a água é um recurso natural não renovável. Isso significa o quê? Que a gente tem uma quantidade finita de água no planeta. E não se forma nova água. O que era água vai continuar água.
tá? Até em laboratório a gente pode pegar hidrogênio e oxigênio e fazer água, mas não é bem assim, não é tão fácil. Mas a gente tem tanta água, tanta água, tanta água no nosso planeta que a gente tende a reconhecer a água como um recurso natural renovável, sempre está se renovando. Qual é o problema da água no planeta, já que temos tanto assim? A água vai acabar, professor? Gente, a água não vai acabar no planeta. Só se a Lua bater no nosso planeta, mas ou se um meteoro gigantesco bater no nosso planeta, mas daí, olha, perder água vai ser o menor dos nossos problemas. O planeta vai explodir, vai perder a atmosfera e tal. Perder a água vai ser o menor dos nossos problemas. Então, qual que é o problema da água no nosso planeta? É que a maior parte da água não é potável. Está nos oceanos. Ela é água salgada ou está na forma sólida, nos polos, por exemplo, no alto das montanhas, na forma de gelo, né? O que a gente precisa? Água doce. Temos muita água doce? Temos. Mas então qual que é o problema, professor? É que a gente está poluindo essa água doce que nós temos. Em torno de, acho que 3, 4% da água no planeta é água doce. E essa água pode ser potável. Qual que é o problema? Temos pouca água doce. Ela está mal distribuída. Por exemplo, na região norte do país, tem uma quantidade gigantesca de água. O Rio Amazonas é o maior rio em volume de água do mundo, disparado. Tem uma rixa se qual que é o rio mais comprido, o Rio Amazonas ou o Rio Nilo, no Egito. Alguns dizem que é um, outros dizem que é outro, mas uma dúvida não temos. O Rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água. A Andrea está aqui, não me deixa mentir. Algumas vezes você não consegue enxergar outra margem do Rio Amazonas. Tem 10 quilômetros de uma margem a outra, 12 quilômetros de uma margem a outra. Algo assim, absurdo. É muita água. Mas no Nordeste, a gente quase não tem água. No Sudeste tem um pouco mais, no Sul tem um pouco mais, mas não chega a ser uma abundância sem fim de água como nós temos na região Norte. Mas a menor população do Brasil está na região norte. A maior população está na região sudeste, na região sul, onde que não tem tanta água que nem a região norte. Então, temos pouca água doce. Essa pouca água doce está concentrada em certos locais, geralmente com menor número de população. E, mesmo assim, a pouca água doce que a gente tem, a gente polui. Como eu falei, professor, dá para usar a água do rio Tietê? Dá, mas 1 metro cúbico de água tratada do rio Tietê vai sair R$ 1.000. Você pagaria por isso? Não dá. É muito caro. Dá para fazer? Dá. Qual que é o ideal? Não poluir. Tá? Então, esses são alguns motivos que a gente deve começar a repensar o uso correto da água. A pergunta que não quer calar, né? Como fazer isso? Eu coloco como prioridade absoluta, e daí é meu dever, dever de vocês, e etc. A primeira coisa, educação ambiental. Conscientização ambiental. Educação ambiental é a ação de levar uma informação de cunho ambiental para outra pessoa. Conscientização ambiental é um pouco mais a fundo. É mudar o pensamento da pessoa. É mostrar para a pessoa que agir de uma certa maneira é importante para ela, para os filhos dela, para os netos dela. Tá? Infelizmente, educação ambiental é algo complexo para se fazer. É mais fácil você fazer com crianças do que com adultos. Os adultos já têm a cabeça feita. Eu era pós-adolescente quando veio o primeiro programa do lixo que não é lixo em Curitiba, a família Folhas, né? Como é? Lixo que não é lixo, separe. Isso foi em 1989, 1990.
Então, eu tinha lá para os meus 20, 21 anos de idade. Isso ficou muito na minha cabeça. Hoje, eu sou fanático por separar lixo, né? Porque foi feito um trabalho comigo, tá? E esse trabalho tem que ser contínuo. Agora, se uma pessoa nunca fez isso a vida inteira, chega nos 50 anos de idade, alguém diz para ela que tem que fazer, é difícil, né? Por isso a educação ambiental, a conscientização ambiental tem que começar de cedo. Gente, eu tive uma experiência bem legal numa empresa, uma vez fui visitar uma empresa, e eles estavam contando o seguinte, que eles tinham programas de educação ambiental para os funcionários. Então era separar lixo, economizar água, economizar luz, etc. E eles ensinavam os funcionários, faziam vários tipos de dinâmicas, etc., para os funcionários aprenderem, pegarem, apreenderem para a vida deles, né? Só que, assim, chegou na empresa, eles faziam tudo correto. Daí eles tiveram uma dúvida, mas e em casa, eles estão fazendo? Porque se eles estão fazendo em casa, então eles mudaram o jeito deles pensarem. Eles se tornaram mais conscientes do papel deles no meio. Daí eles foram na casa das pessoas e as pessoas não estavam aplicando aquilo em casa. Não estavam. Então, o foco da empresa mudou. Foi bem interessante isso, que eles começaram a chamar os filhos dos funcionários para atividades de cunho ambiental. Então, dia da criança, dia do meio ambiente, dia da árvore, dia disso, até no Natal, na Páscoa, eles faziam atividades com as crianças dos funcionários, com os filhos dos funcionários, e sempre colocavam algo de cunho ambiental e tal. Aí, até o gestor ambiental da empresa me falou o seguinte, professor, eu fui visitar eles como professor. Professor, é o seguinte, a gente fez educação ambiental com os filhos dos funcionários, que eles pegam mais fácil, se conscientizam mais facilmente e mantêm aquilo para a vida. E daí chegava em casa assim, o pai ia jogar lixo no lugar errado, o filho, ai que feio, pai, esse tipo de lixo é lá, não é aqui. Daí você imagina, o pai, a mãe, adultos, a gente se sente, eu sou pai, né? A gente se sente como, poxa vida, nós que temos que educar os nossos filhos, só que eles vêm nos educar. E daí a pessoa começa a se conscientizar efetivamente e mudar a vida, tá? Então, assim, eu acho a primeira coisa que a gente deve fazer, e deve começar na casa de vocês, tá? A gente fazer educação ambiental, conscientização ambiental, começar a ver que aquilo que as nossas ações do dia a dia, por exemplo, em relação à água, vão determinar o que vai acontecer no futuro, tá? E ensinar para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos netos e assim por diante. A segunda maneira é legislação. Não vai por bem, vai por mal, mais ou menos assim, né? Não faz porque é bom para todo mundo, então nós vamos obrigar a fazer isso. Já vou mostrar para vocês um pouco disso. E a terceira, que a gente vai dar mais ênfase na aula de hoje, é o uso de técnicas para a economia de água, tá? Eu falei da legislação, né? Tem uma legislação que eu acho que todo profissional que trabalha direto ou indiretamente com o meio ambiente, e o arquiteto é um desses casos, devia conhecer, que é a Lei 943 de 1997, ou chamada Política Nacional de Recursos Hídricos. Ela tem alguns fundamentos. A lei se baseia em algumas coisas. Primeiro, a água é um bem de domínio público, então a água pertence a todos. Se eu construo um condomínio, por exemplo, e quero construir um poço artesiano para captar água para esse condomínio, eu tenho que pedir permissão para o órgão de proteção ambiental. Se for em Curitiba, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, se for em outras cidades do Paraná, o Instituto Água e Terra, tá? Porque a água não pertence a mim. Ah, mas professor, eu tenho um rio que passa no meio da minha propriedade. Azar, não é tua água. A água é de todo mundo.
Como é de todo mundo, o governo intermedia o uso da água, tá? A água é um recurso natural limitado, então ele é dotado de valor econômico, isso é importante. Antigamente, quando a gente pagava a nossa conta de água da Sanepar, por exemplo, só vinha o preço que a Sanepar cobrava para captar a água, tratar e mandar para casa de vocês e ter o lucro. E os impostos, é claro. Hoje, a Sanepar tem que pagar para a sociedade uma certa quantia para tirar essa água do ambiente. É muito baixa, 0,0000 alguma coisa centavos por litro de água, tá? Mas tem que pagar. Em situações de escassez, de falta de água, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Então, faltou água para seu resto, inclusive gerar energia, se for necessário, e dá-se prioridade ao ser humano e aos animais. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Quer dizer, se eu tenho uma represa, eu tenho que usar para o maior coisas possível, para captação, para consumo doméstico, industrial, para irrigação, para dessedentação de animais, para lazer, para pesca, sei lá mais o quê. A Bacia Hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Bacia Hidrográfica, gente, é o rio principal e todos os rios afluentes, é a área que tudo isso abrange, tá? Cada rio principal com seus afluentes forma uma bacia hidrográfica. E a gestão dos recursos hídricos, quer dizer, dessas bacias hidrográficas, deve ser descentralizada, contar com a participação do poder público, usuários e comunidades. Quem manda nessa bacia hidrográfica é o governo municipal, ou estadual, ou federal, dependendo do caso, mas junto com a sociedade e as pessoas que moram ali. E por que a gente tem uma política nacional de recursos hídricos? Qual é o objetivo de ter essa política? Primeiro, assegurar à atual e futuras gerações a necessária disponibilidade de água e com qualidade. Qualidade para cada tipo de uso. Segundo, fazer com que as pessoas utilizem a água de forma racional e integrada, inclusive para transporte, sempre com vistas ao desenvolvimento sustentável. Lembre que desenvolvimento sustentável é consumir os recursos hoje de tal maneira que as próximas gerações tenham os mesmos recursos. E também, como objetivo, a prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos, seja de origem natural, como, por exemplo, mudanças climáticas, ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Inclusive, faz parte da Política Nacional de Recursos Hídricos você prevê chuvas nas cidades. Hoje, a gente tem o que a gente chama de chuva de 5 anos, de 10 anos, de 50 anos e de 100 anos. O que isso significa? Uma chuva de 5 anos é aquela chuva tão grande que só ocorre em média a cada 5 anos. Uma chuva de 10 anos é aquela chuva maior ainda, que ocorre só em média, que ocorre em média só a cada 10 anos. Uma chuva de 50 anos, ela é tão grande, que ela normalmente só ocorre uma vez a cada 50 anos. E uma chuva de 100 anos é aquela quase catástrofe, né? Vão precisar fazer a Arca de Noé, porque é uma chuva tão grande, que ocorre em média uma vez a cada 100 anos. E para fazer tudo isso, né, ele tem alguns instrumentos, que depois tem leis complementares que vão determinar os detalhes de cada um desses instrumentos. Os planos de recursos hídricos, quer dizer, como eu vou aproveitar a água. Isto daqui é importante, enquadramento dos corpos de água em classes, segundo o uso. Então, para água doce, a gente tem classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Classe especial é aquela água ótima, maravilhosa, não precisa fazer quase nada. A classe 1 é água muito boa. Classe 2 é água boa. Classe 3 é água ruim. E classe 4 é água muito ruim. Só serve para barco passar em cima.
tá? Todos os rios no Brasil são classificados conforme essas classes. O rio Barigui, aquele que passa do lado da Uniandrada, é classe 2, água boa. Só que eu estava falando com uma ex-aluna minha que trabalha na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ela disse que essa classificação oficial ela está defasada e que agora eles precisam fazer uma série de análises físico-químicas e biológicas para determinar a nova classe do rio Barigui. E professor? Oi, fala. Só de olhar de cima da ponte da Andrade ali, você já vê que aquilo não é água 2. Não, isso é com certeza ou é 3, mas eu com a minha experiência, etc., eu diria que a classe é 4, tá? Água muito ruim mesmo. Outro instrumento é a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, né? Como eu falei para vocês. Você quer fazer um poço no condomínio? Professor, estou planejando um condomínio e vou construir um poço artesiano lá, etc. Você tem que pedir pelos direitos de uso dessa água. E daí o órgão ambiental vai te dar outorga, vai te dar uma licença. Nesse caso, a gente chama de outorga. E tem a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, né? Por exemplo, a Petrobras, refinaria da Petrobras ali em Araucária, ela tem uma própria represa, a represa do Rio Verde, se não me engano, acho que é do Rio Verde. Ela que fez, ela que usa a água e tal, mas ela tem que pagar para a sociedade por usar essa água. Apesar que foi ela que fez a represa e ela é a única que usa essa água. Tem a questão da compensação dos municípios. Então, quando uma represa é feita, ela alaga uma certa área e quem fez a represa tem que pagar uma compensação aos municípios. E ainda tem um outro instrumento, que é o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos no Brasil, mas que esse eu posso falar para vocês que não funciona. Então, eu só mostrei, gente, a principal legislação de recursos hídricos no Brasil. Só a principal, tá? Por favor, é só a principal. A partir dela, surgem várias outras a nível estadual, a nível municipal, que a gente tem que prestar atenção. Então, quando a gente vai trabalhar a água em uma certa região, num certo lugar, como eu falei para vocês, hoje é muito comum a gente fazer condomínios horizontais nas periferias da cidade. Agora tá saindo mais um Ecoville aqui na região metropolitana, Ecoville não, um Alphaville na região metropolitana de Curitiba, e a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? Mas muita atenção mesmo. E daí, uma outra maneira de a gente fazer um bom uso da água é através de técnicas, né? E daí eu tenho alguns pontos que, de forma geral, a gente pode trabalhar. A gente vai ver esses pontos agora e daqui a pouco vai ver como fazer isso na prática, no dia a dia. Por exemplo, a gente pode trabalhar a economia no uso da água. Fazer menos com menos água, né? Então, por exemplo, não vou lavar tanta roupa, não vou tomar tanto banho, não vou lavar tanta calçada ou tanto carro, então eu vou fazer menos com menos água. É simplesmente uma economia. É possível? Claro que é possível, sem problema nenhum. Isso a gente faz muito em época de estiagem, né? Aqui na minha casa são 4 pessoas, a gente normalmente, a média que a gente gasta é entre 22 e 24 metros cúbicos por mês. Isso não é um gasto muito baixo, mas não é um gasto exagerado. A gente faz uma certa economia de água aqui em casa através de várias técnicas que eu já vou comentar com vocês. Não só economia, mas eficiência, suficiência, substituição, reaproveitamento, etc. Mas a gente já, através de economia pura e simples, em época de estiagem, a gente chegou a ter 13, 14 metros cúbicos de consumo, 4 pessoas. Daí a economia pura e simples. Outra coisa que a gente pode trabalhar nas nossas casas, nossas edificações, é a eficiência, fazendo mais com menos água. Então, por exemplo, fazer canalizações otimizadas e isoladas, principalmente para não vazar.
trabalhar um layout de banheiro otimizado, fazer o paisagismo com plantas tolerantes à falta de água, fazer o conserto de vazamentos e etc. Então, a gente vai utilizar fazer mais com a mesma água ou até menos com menos água, ou até mesmo com menos água. Outra técnica que a gente pode usar, em termos gerais, é a suficiência. Né? Suficiente. Quando usar, use pouco. E daí entram vários equipamentos que a gente pode usar no planejamento de uma edificação de uma residência, por exemplo. Descarga dupla, regulagem de fluxo. Eu repeti aqui descarga dupla, perdão. E outras que a gente já vai ver. A gente também pode substituir, a gente está fazendo muito isso ultimamente, substituir a água por outra opção. E a opção mais comum é ar. Não só ar, mas também como os aeradores ou arejadores que você usa em torneiras, tá? A gente também, dentro dessa ideia, pode ter vasos sanitários secos, descarga a vácuo e assim por diante. E, finalmente, outra técnica é o reaproveitamento ou reciclagem de água, né? Então, daí entra a coleta de água de chuva, eu tenho aqui na minha casa, reciclagem de água fervida, entre outras. As duas maiores são essas duas aqui. O que eu quero fazer agora, pessoal, é tentar explicar todas essas técnicas no dia a dia da edificação de vocês. Por exemplo, pessoal, vocês sabiam que um vaso sanitário, os vasos sanitários de uma casa, eles acabam consumindo entre 30% e 40% do total de água da casa? Pois é. Aqueles vasos sanitários mais antigos, com descarga na parede, ele pode gastar até 30 litros de água em uma descarga. Não é comum gastar 30 litros. A média entre 15 e 25 litros, mais ou menos 20 litros por descarga. Mas, se for um vaso sanitário mais antigo, uma descarga mais antiga, pode ser até 30 litros. Hoje, o mais comum é descargas de 4 a 6 litros, o que já promove uma diminuição drástica no consumo de água. Na Escandinávia, Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia e Dinamarca, é obrigatório já descarga dupla, que a gente já vai ver, de 4 e 2 litros. Tá? Só que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? O valor mínimo por gravidade é 4 litros. Menos que isso, a gente precisa ter um dispositivo impulsionador, como, por exemplo, uma bomba. Também tem o sistema a vácuo, que usa ar comprimido junto com a água. É o sistema típico de avião, né? Então, quando você vai no banheiro no avião, ele faz aquele... Parece que vai te levar lá para dentro e etc. Ele sai um pouco de água para dar uma limpeza, mas o que impulsiona as fezes, a urina, é ar comprimido, um sistema a vácuo. Né? Por isso dá... faz assim. E ele gasta mais ou menos 1,2 litros por descarga. A gente também tem os vasos sanitários a seco, que usam eletricidade para aquecer os dejetos, acelerar a decomposição e evaporar a urina, e daí forma um pó. Já vou mostrar para vocês. E os vasos sanitários de compostagem, daí onde usa micro-organismos que vão se alimentar daquelas fezes, daqueles dejetos, e vão fazer um adubo. Olha aqui, ó. O mais comum, obviamente, nas casas é a descarga dupla. Então, vocês veem que tem uma descarga e a segunda descarga. Então, esse é para urina e esse é para fezes. A urina sai menos água e fezes sai mais água. Esses são com tanque acoplado no vaso, né? Eu falei do vaso sanitário seco. Ele não vai água, simplesmente não vai. Então, você faz as tuas tarefas aqui, cai num
recipiente onde que ele tem eletricidade, que vai aquecendo, vai desidratando aquele material, até aquele material virar pó e descer aqui. Daí, de tempos em tempos, você descarrega isso. Tem um sistema para coleta de gases também, porque nesse momento vai sair um mau cheiro, então ele é coletado por aqui. Não é muito usado, infelizmente. Outro é o vaso sanitário com compostagem. Quando a gente vai no banheiro, é matéria orgânica pura, gente, tá? Matéria orgânica pura. É como se as folhas de uma árvore caíssem na terra e começassem a decompor. É a mesma coisa, tá? Tanto que o lodo de tratamento de esgoto, das estações de tratamento de esgoto, é muito usado como adubo orgânico em grandes plantações. Então, você vai no vaso sanitário, todo o material se acumula aqui embaixo e ele começa a ser decomposto por micro-organismos, tá? Que daí eles vão transformar isso daqui em adubo, praticamente sem nenhum risco e sem nenhum cheiro. Eu já trabalhei muitos anos com compostagem, não esse tipo aqui no banheiro, mas com compostagem em larga escala de lodo de esgoto, gente. Chega um ponto que os micro-organismos transformam aquilo num quase pó, sem cheiro nenhum. Você pode pegar com a mão, se sentir o cheiro, é cheiro de terra, normal. Eles tiram todo o cheiro, todos os elementos que provocam esse mau cheiro e outros problemas ali. Também, vaso sanitário com compostagem não é muito usado. O que está se tornando cada vez mais popular é a descarga dupla. Só que a gente tem que ir acompanhando a evolução da tecnologia, porque a descarga dupla ela vai melhorando cada vez mais e vai diminuindo o gasto de água nesse tipo de vaso sanitário. Outro problema muito sério dentro de uma casa são as duchas, né? É o chuveiro. Por exemplo, se você toma um banho com chuveiro convencional, um banho de 15 minutos, assim, é um banho longo, mas também não é extra longo, né? A gente não precisa ficar tanto tempo tomando banho, mas 5, 10 minutos já dá. Mas num chuveiro convencional, um banho de 15 minutos gasta em torno de 100 litros ou mais. Alguns dados mostram até 130 litros. Um banho. Se você toma 30 banhos por dia, por mês, um banho por dia, então você imagina 100 litros, 3 mil litros só de banho. Só de banho. 3 metros cúbicos ao mês só de banho. Então, o que a gente está fazendo hoje em dia, não só nas duchas, mas nas torneiras também, a gente tem uma tecnologia muito simples como aerador ou arejador. Tá? Não é a mesma coisa, tem uns que usam arejador, outras pessoas falam aerador e etc. O que ele faz? Ele basicamente injeta ar, moléculas de ar na água. Daí o que acontece? Imagine uma água gaseificada. Então você tem lá uma garrafa de água gaseificada, o gás toma lugar da água, tá? Então, na verdade, se você tem 1 litro, você não tem 1 litro de água. Uma boa parte disso é gás. Quando a gente faz isso num chuveiro ou numa torneira, por exemplo, joga ar dentro da água, você tem a mesma sensação que está tomando um banho de água, só que vai gastar menos água, tá? Hoje está ficando tão comum que são poucos os chuveiros que não tem arejador, aerador. Tem uma outra coisa que eu adoro, que eu amo, de paixão, aqui em casa todos os banheiros são assim, com torneira monocomando. Essa torneira aqui de baixo, né? Não é torneira, o comando, né? O misturador, perdão, o misturador. Antigamente a gente tinha a água quente e a água fria. E assim, era um drama, né?
Até você acertar, ai, tá muito frio, daí fica já longe fazendo assim, né? Ai, tá muito quente. Até acertar quanto de água fria, quanto de água quente, né? Demorava. E daí ia gastando água, gastando água. O monocomando é bem legal. Deixa eu até pegar aqui, assim. Você tem o monocomando assim, né? Pegar assim. Se você vai para um lado, água quente, se vai para o outro lado, água fria. Se você vai em direção à parede, você está fechando. Se vai em direção oposta à parede, você está abrindo, né? Eu falo, gente, que o monocomando tem memória. E daí algumas pessoas até riem de mim. Eu não estou falando que nem a Dilma falava, né? Vamos estocar vento. Não estou falando disso. Não dá para estocar vento, né? Mas o monocomando tem memória. Claro que tem. Então você vai pensar assim, por exemplo, olha, está no inverno, eu gosto mais nessa posição. Você vai experimentar, e daí você vai chegar num momento, essa posição que eu mais gosto. A próxima vez, quando você for tomar banho, você automaticamente já vai colocar nessa posição e abrir, tá? A mesma coisa no inverno. Preciso de mais água fria. No verão, perdão. Então, você vai testando, testando. Uma hora você vai descobrir que essa posição é a posição melhor, que tem mais água fria, mas não fica gelada, tá? E daí, quando você for tomar banho a próxima vez, você já vai abrir direto naquela posição, tá? Então, ele tem memória, sim. E outra coisa, é muito comum na Europa, por exemplo, fazer o seguinte, mas muito comum, gente, muito comum. Tem monocomando lá, e então o pessoal já abre direto na temperatura que gosta, tá? Abre ali, pronto. E daí se molha, desliga a água. Mas se está naquela posição assim, ele vai desligar naquela posição. Ele pode desligar assim, ele não precisa ficar vertical ao solo. Você pode desligar na posição que mais te dá, mais é aprazível, né? E daí a pessoa se ensaboa, limpa tudo, coloca lá o shampoo, etc., sabonete, o corpinho todo, etc., e daí vai tirar o sabonete, vai tirar o shampoo. O monocomando já está na posição correta, é só puxar e já sai a água na temperatura que a pessoa gosta, tá? Então, se faz muito isso na Europa, de você liga o chuveiro, você se molha, desliga o chuveiro na posição que você mais gosta, e daí você se ensaboa e só liga o chuveiro para se enxaguar. Uma vez eu fui num congresso em Rouen, no norte da França, ali na Normandia, e eu fiquei nos alojamentos estudantis da Universidade de Rouen, e era com botão. Então você apertava o botão, a água saía durante 2 minutos e parava. Para a água sair de novo, você tinha que apertar de novo o botão, né? Isso não era monocomando, mas obrigava as pessoas a economizarem água. E também hoje a gente já tem os chuveiros chamados de baixa vazão. As duchas com aeradores, arejadores, já são duchas de baixa vazão, tá? Porque apesar da sensação de sair bastante água, na verdade está sendo bastante água misturada com ar. Então sai menos água em estado líquido. Outro problema também são as máquinas de lavar roupa, que elas podem chegar a gastar até 15% do total de água que se gasta em uma residência. Mas a gente já tem no Brasil um selo do Inmetro que é muito importante, que trata do desempenho global das máquinas de lavar roupa. A eficiência energética, a eficiência de centrifugação, eficiência de lavagem e de consumo de água. Então, ela traz o consumo de água, tantos quilowatts-hora por ciclo, a capacidade, quantos quilos de roupa cabem ali, segurança e desempenho, e o consumo de água, por exemplo, 110 litros por ciclo. E daí ele classifica em grupo A, B, C, D e E, tá? Sendo o E o menos eficiente e o A o mais eficiente,
tanto que é verde e o E é vermelho, tá? E daí aqui do lado traz em qual ponto está aquela máquina. O que a gente pode fazer também é instalar reguladores de vazão conforme o quanto de roupa precisa ser lavada. E daí, mas as máquinas, a maioria das máquinas já vem com isso na programação. Então, você escolhe na programação. Se você tem pouca roupa, escolha um nível mais baixo e assim por diante. E na Inglaterra, por exemplo, já se usa detectores automáticos de vazamento. Eles colocam esses detectores no tubo mestre de alimentação da máquina de lavar roupa, que ele daí fecha quando o vazamento é detectado. Como eles sabem que tem vazamento, professor? Tem um fluxo de água maior do que o normal. Ele é planejado, ele é regulado para um certo fluxo de água. Se tem um fluxo de água maior do que o normal, é porque está saindo água por algum lugar que não deveria sair, um vazamento. Então, é importante que a gente sempre use máquinas de lavar roupa, de preferência com o celular, né? Torneiras. Um outro problema. 10 a 20% do consumo de água numa residência. Gente, uma torneira normal, sem aerador ou arejador, ela consome 6 a 12 litros de água por minuto. Então, por isso que fala assim, olha, quando você for escovar os dentes, liga a água para umedecer a escova, colocar um pouco de água na boca, se for necessário, e desligue enquanto você escova. A mesma coisa, homens, fazer a barba, né? Então, não deixe a torneira ligada o tempo todo, porque gasta muita água. Agora, tem pequenos aparelhos muito simples, muito baratos, são os arejadores para a torneira, né? Aqui, vocês podem ver aqui, ele tem 2 etapas, esse daqui tem 4 etapas diferentes, uma rosca final que vai na torneira, né? Aqui no cano da torneira, que ele vai injetar ar no líquido. Então, você vai ter a mesma sensação de usar aquela quantidade de água, mas efetivamente você não está usando aquela quantidade de água. Então, os arejadores mais modernos que a gente tem, eles gastam mais ou menos 1,8 litros de água por minuto. O que também não é pouco, tá, gente? Se você for imaginar que você fica talvez 10 minutos por dia com uma torneira aberta, que não é muito, dá 18 litros, vezes 30, então dá 180 litros, vai dar uns 500 e poucos litros por mês. Também não é pouco, mas é bem menos do que uma torneira normal. Esses arejadores, gente, são relativamente baratos e hoje cabem em qualquer tipo de torneira. Muitas torneiras, inclusive, já estão vindo de fábrica com arejador, tá? Então, a gente tem que prestar atenção. Quando a gente for planejar uma residência e já colocar os metais, as torneiras em geral, ou no banheiro também, então pensar em ducha com arejador, monocomando, os arejadores nas torneiras em geral e assim por diante. Tem lugares que não dá para usar arejador, como na máquina de lavar roupa, né? Senão você acaba diminuindo muito o fluxo e a máquina não vai ser eficiente. Mas daí você coloca uma máquina de lavar roupa eficiente, porque daí os mecanismos dela internos é que vão economizar mais água, tá? Então é muito importante isso daí. Dá uma olhada nisso. E assim, tem outras 2 coisas que a gente pode fazer em termos de técnica, e a primeira é o sistema de tratamento de águas residuais. Gente, água residual é a mesma coisa que água usada. Professor, mas usar água usada? Como assim? Água usada. Só que a água usada, ela pode ter vários contaminantes, né? A água usada de uma residência, excremento humano, resto de comida, óleo, sabonete, shampoo, produtos químicos em geral, né? Eu me lembro, minha cunhada é farmacêutica, uns 25 anos atrás,
só de curiosidade, fui perguntar para ela o que eu faço com um remédio que passou a validade. Ela disse assim, tira do blister e joga no vaso sanitário. Né? Então, imagine, tudo que sai no vaso sanitário. Né? Mas ela tem várias fontes, né, diferentes. Então, eu tenho água de lavatório, de pias, de chuveiro, de banheiras, de vaso sanitário, de máquina de lavar roupa. E a partir do momento que você vê da fonte que vem essa água, você já pode começar a imaginar o tipo de água que sai. Né? Água de máquina de lavar roupa, tem muita gente que hoje usa a água da máquina de lavar roupa para lavar calçado. Por quê? Ele só tem sabão. Ah, outra sujeira? Não tem importância. Inclusive, eu conheço muita gente que faz isso e daí não gasta sabão para lavar a calçada, porque vem o sabão da máquina de lavar roupa. Tá? Essas são as águas residuais. Dá para usar todas? Não. Água de vaso sanitário, por exemplo, não dá para usar. Então, a gente usa o que a gente chama de águas servidas. Águas servidas. Ou águas cinzas. Tá? Então, vaso sanitário é chamado de água preta. E águas servidas são chamadas de água cinza. Tá? Chuveiro, banheiro, mas não do vaso sanitário, máquina de lavar roupa, etc. E para que a gente usa isso? A gente pode usar para fins não nobres, não potáveis. Por exemplo, descarga de vaso sanitário. Ah, mas não tem que ser água limpa? Não, pode ser água de chuveiro. Qual que é o problema do chuveiro? Tem um pouco de sujeira, mas tem sabonete, tem shampoo e etc. A água da pia do banheiro, a mesma coisa. A água da máquina de lavar roupa, a mesma coisa. Então, dá para usar na descarga do vaso sanitário, para rega de jardim, para lavar calçada, lavar carro, etc. Não dá para usar água do vaso sanitário. Água preta não dá para usar. E a gente também não vai usar para aplicação não potável. Eu vou pegar a água do chuveiro e usar na máquina de lavar roupa ou na pia da cozinha. Isso também não posso, obviamente. E aqui tem um esquema para vocês, né? Para vocês verem bem e não esquecerem nunca mais. Ó, águas negras ou águas pretas, olha, do vaso sanitário. Olha aqui, ó, da cozinha, chuveiro, pia. Essas são as águas cinzas, tá? E tem as águas azuis também, que é a água da chuva, tá? Que a gente já vai ver daqui a pouco. A água cinza, o grey water, o que a gente faz? Para reaproveitar, a gente passa por uma caixa de gordura, um filtro de areia, uma cisterna, um depósito, né? E daí joga num depósito superior para descer por gravidade, por exemplo, para o vaso sanitário. Totalmente possível fazer isso. A caixa de gordura tira a gordura, que vai entupir os canos. O filtro de areia tira sólidos maiores do que um grãozinho, tá? E daí, na cisterna, mesmo na cisterna, a gente vai fazer uma decantação. Então, aqui no fundo sempre fica uma sujeira. E daí a gente pega a água mais limpa aqui do meio, leva para o reservatório superior, que também faz uma decantação, tá? E ela vai chegar muito, muito limpa para o vaso sanitário. Totalmente possível fazer isso. Totalmente possível fazer isso. Mas águas servidas, as águas cinzas, têm alguns problemas, né? Por exemplo, para a saúde humana, podem levar micro-organismos patogênicos que provocam doenças, como coliformes fecais, por exemplo. Os sistemas de canalização podem sofrer corrosão, acúmulo de resíduos, como gordura,
e crescimento microbiológico, começa a formar colônias de fungos, mas principalmente bactérias. E o meio ambiente, né, que se essa água escapar por um vazamento, vai contaminar o solo e o lençol freático, a água subterrânea. Então, nunca beber, mesmo que a água tenha aparência limpa, nunca usar para banho, evitar contato com a pele, não dar banho em animal doméstico, não regar plantas comestíveis, por exemplo, a horta com alface, morango, cenoura, etc. Tá? Ah, mas posso regar uma árvore? Posso, pode. Pode regar grama? Pode, sem problema. Né? E não regar plantas se houver resíduo de cloro e alvejante na água. Tá? Por quê? Cloro e alvejante são biocidas, matam a vida. Tá? Então vão acabar matando a planta de vocês. E daí, finalmente, coleta de água de chuva, que eu também tenho aqui em casa. Tá? Eu tenho até um sistema mais complexo, como esse aqui, tá? Onde que tem o telhado, calhas projetadas para isso, vão captar essa água que vai ser levada por canos até um depósito subterrâneo, tá? E no começo, a gente tem um filtro de água de chuva. Eu tenho um filtro bem grande, por sinal, que é uma tela de alumínio com buraquinhos bem pequenininhos, tá? Mesmo assim, passa coisa, tá? Daí essa água passa pelo filtro e entra por baixo, né, para evitar turbilhamento, tá? Ele é um redutor de turbulência. Se vocês simplesmente deixarem a água cair aqui de cima, vai misturar tanto a água que aquela micro sujeirinha que passa pelo filtro, não tem filtro perfeito, tá? Aquela micro sujeirinha que passa pelo filtro, ela vai ficar na coluna de água. Daí, quando vocês captarem a água para usar, vão captar a água com essa sujeirinha. Só para vocês terem ideia, como não tem filtro perfeito, quando vocês fazem um café com coador, pode ser coador de pano ou coador de papel, e os coadores de papel hoje têm uma super, hiper tecnologia para isso. Você vai tomar café, ainda tem pozinho de café. A mesma coisa ocorre nesse filtro, tá? Não tem filtro perfeito. Eu tive um problema aqui em casa, assim que eu coloquei, eu tenho uma cisterna subterrânea de 6.000 litros. E é bem dessa forma como está aí. É mais alta do que larga. Só para vocês terem ideia, eu entro dentro da cisterna. Uma vez por ano, eu esvazio a cisterna, eu fecho a captação de água de chuva, vou gastando a água que está dentro da cisterna, e quando chega no nível muito baixo, eu entro e lavo toda a cisterna, porque eu não faço isso, eu adoro fazer essas coisas. Não tenho frescura, não tenho nada. Né? Mas é complicado, eu tenho que colocar uma escada por um buraquinho bem pequeno, entrar, e daí eu peço para o meu filho tirar a escada, ele fica preso lá embaixo. Se ele quiser ir embora, me deixar, eu não tenho como sair. Simplesmente não tenho como sair. Eu levo mais ou menos 1 hora a 1 hora e meia limpando. Porque fica nas paredes, fica no chão e etc. Mas limpando uma vez por ano sem problema. É que nem limpar a caixa de água. É a mesma coisa. Eu também subo no telhado para a caixa de água. Eu tenho essa cisterna enterrada no chão, tá? Tem uma bomba de água, de pressurização de água próximo, que pega a água da cisterna e manda para uma caixa de água no alto da minha casa. E daí a água de chuva vai para os banheiros por gravidade, tá? Eu tenho também torneiras espalhadas no meu jardim com água de chuva, para lavar calçada, lavar canil de cachorro, para regar as plantas, eu tenho um jardim muito grande, etc. Né? Só que essas torneiras vêm direto do pressurizador, não é da caixa de água que está em cima de casa. Então as torneiras vêm com muita pressão, inclusive. Eu tive um problema muito sério no começo, que eu não sabia, eu já tenho esse sistema há muitos anos, mas lá no comecinho eu não sabia, porque como
cai, passa pelo filtro uma poeirinha, essa poeirinha vai se acumulando, acaba se formando dentro do depósito de água colônias de bactérias anaeróbias, aquelas que não respiram oxigênio. Elas se alimentam de bactéria orgânica e liberam ácido sulfídrico, H2S, aquele que tem cheiro de ovo podre. Então, o que estava acontecendo? A água estava saindo com cheiro de ovo podre. Eu resolvi isso muito, muito, muito facilmente. Eu comprei aquelas boias de cloro para colocar em piscina. Não sei se vocês já viram. Mas boias um coisinha assim que fica boiando na superfície da piscina, onde se coloca uma pastilha grande de cloro, tá? Mas tem que ser na forma sólida. E daí a água vai entrando por uns buraquinhos e vai dissolvendo o cloro, e ele vai saindo aos poucos, vai saindo aos poucos. Acabou com o problema, eu não tenho mais problema de mau cheiro na água. Daí eu coloquei uma cordinha, um fio de nylon, esses de pesca, na boia, porque a água vai descendo. Se não chove, eu vou gastando a água vai descendo. E a boia desce junto. Tem um fio bem longo que ele vai até lá embaixo. Então, a boia não vai ficar pendurada no ar, sem dar cloro, sem liberar o cloro. É muito interessante. Eu economizo, eu calculo que economizo 4 a 5 mil mil litros por mês, tá? Então, eu tenho uns 12, 13 anos o sistema, e ele já se pagou, com certeza absoluta ele já se pagou, tá? Outro é a mini cisterna, né? Onde que você capta a água de chuva e daí desce pela calha, tem primeiro um filtro autolimpante para separar sujeira grossa, como por exemplo folhas. Aqui também dá para colocar esse filtro autolimpante, tá? Depois tem um separador de água que quando começa a chover, como tem poeira aqui na calha, no telhado, ele é programado para deixar um certo tempo de água sair por aqui, que daí vai para a calçada ou pro gramado, alguma coisa assim. E daí que isso é um tambor de água, né, uma bombona, até usam muito bombonas já usadas para outras coisas, né? E daí a água entra por baixo, que é um redutor de turbulência, tá? E tem normalmente uma torneira aqui, que daí vocês podem colocar uma mangueira, usar para outra coisa também, tá? Aqui tem um extravasor, se entrar muita água, né? E uma tampinha, que vocês podem para abrir, verificar, ou mesmo colocar cloro, tá? Então, são esses os dois grandes sistemas que a gente tem de coleta de água de chuva. Não é complexo, gente. E se calcula que em torno de 7 a 10 anos esse sistema se paga, tá? O grande problema talvez seja o dimensionamento. Assim, e é uma coisa complicada o dimensionamento, porque quanto que você vai colocar? Qual o tamanho do reservatório de água de chuva? Porque isso depende, primeiro, da demanda. Quanta água de chuva você pode usar? Porque se a tua conta de água diz 25 metros cúbicos de água que você gasta por mês, você não vai substituir 25. Você vai substituir 5 ou 6 metros cúbicos no máximo, tá? Porque não dá para usar água de chuva no chuveiro, na máquina de lavar roupa. Eu uso água de chuva para vaso sanitário e tudo que é do quintal. Como eu tenho bastante cachorro, eu lavar canil, lavar calçada, como eu tenho bastante grão, muita planta, regar as plantas, tudo isso eu uso água de chuva, tá? Mas eu não vou substituir os 25 metros cúbicos de água que a minha família usa todo mês. Eu vou substituir só uns 5 ou 6. Outra coisa, nem sempre haverá chuva suficiente para atender toda demanda. Por exemplo, minha demanda é de 5 metros cúbicos, mais ou menos. Vai chover sempre isso? Não. Eu passei 2 anos praticamente sem água de chuva, né?
Nem sempre será possível armazenar toda a chuva que cai, por questões físicas e econômicas. Ah, eu já falei várias vezes aqui, tem aquelas chuvas enormes, ou algumas vezes chove 5, 6 dias seguidos. Esses tempos choveu aí agora, semanas atrás choveu 5, 6 dias seguidos, né? Vou conseguir armazenar toda? Não. Eu até estava brincando, vamos fazer mais um depósito de 6 mil litros, e daí, se ficar 3 meses sem chover, a gente tem água por 3 meses. Os estudos de dimensionamento e reservatórios devem compatibilizar a produção, quer dizer, quanta chuva que cai, e a demanda, quanta água do meu consumo mensal eu posso substituir pela água de chuva. Por isso, eu preciso identificar a demanda possível. Eu tenho que calcular mais ou menos quanta água eu posso substituir. Lembrando que, por exemplo, chuveiro, máquina de lavar roupa, torneiras, eu não posso usar água de chuva. Eu até poderia usar, mas assim, é um risco muito grande, não vale a pena. Ainda mais com as nossas cidades muito poluídas. E assim tornar o sistema mais eficiente e com menor gasto. Pessoal, já está no nosso horário. Daí eu termino isso no começo da aula que vem, sem problema. Alguma pergunta, gente? Porque o restante aqui eu vou usar bastante tempo para falar, pelo menos uns 15, 20 minutos. Alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Não, Dúvidas? professor. Oi, Carol? Por enquanto, não. Mais alguém, pessoal? Esse é um assunto interessante, né? Eu gosto muito de falar isso. Agora, só um recado para terminar a aula. Pessoal, é assim, tecnologia avança. Então, eu mostrei algumas tecnologias para vocês, mas daqui 10 anos já vai estar bem mais avançado. Então, um dos deveres do arquiteto é sempre acompanhar o avanço da tecnologia, tá? Sempre acompanhar o avanço da tecnologia, porque vai mudar. Vai mudar radicalmente daqui 10, 20, 30 anos, tá? Então, a gente sempre tem que fazer esse acompanhamento e nunca ficar para trás. Tá bom, pessoal? Beleza, professor. Obrigada. Gente, então eu desejo uma ótima semana para vocês. E então, dia 14, a não ser que haja uma nova ordem da reitoria, nós teremos aula normal, sim. Tá bom? Dia 14, aula normal, tá? Até lá. Tá bom, professor, boa noite. Boa Para noite. vocês também, tudo de bom para vocês, noite. gente. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite, gente.